E no próximo dia 30, eu queria fazer uma convocação aos obreiros, para todos os obreiros estarem lá na Lagoa do Alpaia 2. Os obreiros estão sendo convocados. E a igreja está sendo convidada. Não é assim, irmão Daniel? Pastor, por que o senhor convoca o obreiro e a igreja o senhor convida? É porque o obreiro tem que ir. Pastor, e por que o obreiro tem que ir? Porque é obreiro. Se não puder ir, avisa que não pode ir, não tem problema nenhum. Amém? Então os obreiros estão sendo convocados para estar lá prestigiando esse servo do Senhor. No próximo dia 30, quarta-feira, não é isso? Nós estaremos lá na Lagoa do Alpaia 2. E eu queria levar uma grande caravana. Eu sei que não vai caber, irmãos, talvez, mas eu queria levar uma grande caravana aqui para a gente deixar o irmão Daniel lá em bons lençóis, né? A gente entregar ele lá e dizer: está aqui, irmãos. O irmão Daniel está ficando aqui e está deixando saudades. Então eu queria celebrar a Deus, Daniel, por sua vida, pelo seu ministério, por sua dedicação. E você tem aqui 10 minutos, vai se virar nos 10 aqui, para trazer-nos uma palavra de despedida. Eu quero cumprimentar a igreja com a parte do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a minha fala nesse momento é para agradecer a Deus, né? Nós fomos chamados para estar ali à frente da subcongregação 13 de maio, por um período de um mês, e Deus nos abençoou, e nós estamos ali há 3 anos e 3 meses, né? Eu quero aqui passar um versículo para a igreja, Salmo 68, versículo 11, que diz assim: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefício, né? E eu quero aqui agradecer a Deus primeiramente por este momento especial, esse presente que Deus tem nos concedido. Quero também agradecer ao nosso pastor Danilson pelo apoio prestado ali à nossa querida subcongregação 13 de maio. Os obreiros também nos ajudaram muito também, as irmãs também nos ajudaram, os jovens também. Nós queremos agradecer a todos. Deus abençoe, Deus recompense. E eu quero neste momento manifestar minha alegria, em parte, né? A gente também tem aquele sentimento, né, tristeza por separar dos irmãos, apesar de estar aqui próximo. E eu quero agradecer à igreja por cada momento, né? Estou aqui há quase 20 anos, né? Quase 20 anos, e a minha esposa há 21 anos. E eu quero agradecer a Deus, os irmãos, por cada momento, né? Os momentos que estivemos aqui juntos, trabalhando em comum acordo, servindo a Deus. E que Deus abençoe vocês. A vida dos irmãos marcaram muito na minha vida, né? Cada momento. Eu lembro aqui de um momento muito especial, irmãos, quando nós estávamos com aquela equipe fazendo um trabalho evangelístico ali no Banco do Brasil e nas feiras livres, né? Uma aqui na Vila União e outra ali no Jardim América, se não me engano, né? E nós tínhamos uma equipe ali. E eu lembro aqui de um fato interessante em relação à obra de Deus, né? Que nós chegávamos naquela feira, colocava o carro e colocava uma caixa de som, a gente ligava o som na bateria do carro, né, no caso. E um dia, irmãos, nós chegamos naquela feira e aquele espaço que nós ocupávamos ali, onde nós colocávamos nosso carro, estava ocupado com um rapaz que colocou uma banca de ferragem lá, né? E a equipe chegou lá, né, e falou com ele para ele tirar a banca dele, para a gente colocar o nosso carro. E de repente os irmãos chegam até a mim: irmão Daniel, vamos falar com o fiscal para a gente tirar ele daí e a gente colocar o carro aí e fazer a campanha. Eu falei: não, irmãos, o rapaz está trabalhando, né? Está ganhando pão de cada dia, deixa o rapaz aí. Se não der certo a gente colocar o nosso carro, a gente vai entregar folheto, a gente vai fazer alguma coisa, né? E eu fui lá conversar com esse rapaz, né? E ele não quis tirar a banca, né? Eu pedi: rapaz, você não quer afastar um pouquinho não, para a gente colocar o nosso carro aí? A gente está aqui todas quarta-feira.
Ele, não tiro não, né? Começou a gritar lá e fez uma cara feia. Não, mas afastou um pouquinho aí, dá certo. Aí, não, aí chutou ali a caixa, né? Aquele mau humor, né? E de repente ele afasta, né? Ele afasta o espaço lá e nos concede, né? Um local para a gente colocar o nosso carro. E a gente começa a campanha, né, irmãos? Louvando a Deus lá, na bênção, né? Aí ele chega para mim e diz assim: irmão, vem cá. Aí diga, rapaz, eu sou evangélico também. Aí, meu Deus do céu, também evangélico? Sou. Era uma oposição, né? Pois já que você é evangélico, aí eu falei, aqui está aqui a nossa equipe, né? Tem os irmãos que entregam folheto, outros que pregam, tem um músico, e a partir de hoje você vai fazer parte dessa equipe. Ele, não, meu irmão, pelo amor de Deus, não sei pregar não, não faça isso não. Não, o seu trabalho vai ser outro. A partir de agora, todas as quarta-feiras você vai guardar o nosso lugar aqui. E assim ele fez, irmão. Todas as quarta-feiras tinha ali uma caixinha ali, né? 2 caixinhas, guardando nosso espaço, né? Para a gente trazer a campanha evangelística, né? Deus me abençoou muito aqui, graças a Deus. Eu quero aqui pedir perdão pelas minhas falhas, tá bom? E para mim é uma alegria muito grande fazer parte dessa família. E que Deus abençoe a todos. Rogamos, irmãos, as orações por esse trabalho árduo, né? Mas um trabalho que é bom, né? A obra de Deus é uma coisa extraordinária, né? A obra de Deus é bênção de Deus. Nós temos um exemplo interessante daquela parábola, né? Que Jesus manda a pessoa pegar os aleijados, os cegos, né? Os pobres, né? Para um banquete. E o obreiro observador, ele pega, né, e convida as pessoas, e ele observa e tem algumas cadeiras vagas ainda, né? E ele diz, olha, eu já convidei as pessoas, mas ainda existe algumas cadeiras vagas, né? Ou seja, um obreiro que se destaca porque ele viu alguma coisa, ele fez aquilo que o seu mestre ordenou, né? E ele viu que faltava mais alguma coisa, né? Nós temos assim uma admiração extraordinária pela obra do Senhor, né? Nós admiramos muitos. A obra de Deus se começou com 12 discípulos, né? E começou com um milagre extraordinário, porque Jesus pega um pescador de peixe, irmãos, e transforma em um pescador de almas, né? Uma bênção, né, irmãos? O reino de Deus. Amém. Deus abençoe a igreja e rogamos a oração dos irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, foram 9 meses trabalhando ao lado do Daniel. Nunca tive 1 centímetro de problema, 1 milímetro de dificuldade. Celebro muito a Deus. É um homem que tem chamada pastoral e que será uma bênção para a congregação em Lagoa do Alpaia 2. E eu já queria anunciar aos irmãos os novos pastores da subcongregação de 13 de maio, porque a obra de Deus, ela não sofre solução de continuidade. Ah, pastor, é porque tem um pastor tão abençoado, está saindo. Jesus manda outro, irmão, porque a igreja é dele e ele é quem cuida da igreja. Amém? Então eu queria pedir para ficar de pé o irmão Erma, nosso querido presbítero Erma, e Eliette. Salva de palmas para esse casal. A partir de hoje, amém, nós vamos estar empossando eles ali na subcongregação em tempo. A gente vai marcar a posse, mas para os irmãos conhecerem, esse é o casal que vai estar agora dando continuidade à obra de Deus ali na 13 de maio. E os irmãos da 13 de maio que estão aqui, se tiver alguma dificuldade com o irmão Erma, converse com Jesus, viu? Não converse com o irmão Daniel não. Porque o irmão Daniel tem muita coisa para resolver lá na outra igreja. Porque às vezes, irmão, o pastor muda de congregação, os irmãos continuam. Pastor, novo pastor chegou aqui. Então, quando o pastor, irmãos, está apresentando algum tipo de problema, fale com o dono dele. Amém, irmão?
Às vezes o irmão chega e diz assim: pastor Danilson, eu não gostei muito daquilo que o senhor fez não. Eu digo: pois ore para Jesus me tirar. Ele não é o dono da obra, não é não, irmão? Então você faça uma oração aí, que se for vontade dele que eu fique, ele não atende, mas se for, ele me leva, não é assim? Ele é o dono da obra. Então nós resolvemos as dificuldades com o pastoreio, que são naturais, elas acontecerão, com o dono da obra, que é o Mestre Jesus e Senhor da igreja. Então, meu querido irmão Erma, o Senhor seja contigo, o Senhor fortaleça as tuas mãos, e que nos teus lábios haja palavra profética e leite espiritual para aquela comunidade, em nome de Jesus. Nós vamos a capítulo de número 5, João capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Vamos ler até o versículo 15. Eu queria fazer uma bonita leitura alternada. Então, os irmãos, por favor, leiam juntamente conosco, tá? João 5, 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Todos, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Pai bendito, nós queremos, como igreja tua, interceder pelo nosso Brasil. O Brasil está, ó Deus, enfrentando uma grande greve, e esta greve, ó Deus, está paralisando o trânsito de insumos. Algumas cidades do nosso país já não estão mais recebendo o mantimento necessário para o sustento das famílias. Pai bendito, este é um grito, Nós pedimos-te que o Senhor coloque as tuas mãos. Nós pedimos-te, ó Deus, que tu estendas a tua misericórdia sobre o nosso país. Traz sobre esta nação a tua justiça. Traz sobre esta nação equidade, Senhor. Que os nossos filhos possam transitar em um país mais justo. Que haja igualdade, prosperidade. E que os nossos filhos possam perceber a ação do Senhor neste lugar. No nome santo de Jesus, nós rogamos-te a tua bênção, e como igreja tua, nos colocamos diante de ti, para interceder pela nossa Jerusalém, em nome de Jesus.
Amém. Quando a Escritura diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, não é que você tem que orar pela cidade de Jerusalém. O salmista era judeu e ele estava dizendo: nós temos que orar pela cidade que representa o controle político, social e econômico entre os judeus. Quando a Escritura diz que nós devemos orar pela paz em Jerusalém, não é para você orar pela cidade de Jerusalém, irmãos. É para você orar pelo nosso país. É para você orar por Brasília. É para você orar por Fortaleza, por São Paulo, pelo Rio, por Minas. É para intercedermos pela nossa casa, para que haja uma política que celebra a justiça, uma economia que respeita as diferenças e decisões que sejam alinhadas com o centro da vontade de Deus. Então é nessa perspectiva que nós precisamos interceder pelo nosso país. E aqui está o único lugar do universo onde as mudanças reais podem acontecer. Você pode mudar político, tira político, coloca político. Você pode escolher um partido de esquerda, de direita. Você pode escolher aquilo que você imaginar. O problema desse país não será sanado, porque o único que pode mover as estruturas morais do homem é o Espírito Santo de Deus. Mas se esse povo se levantar, Deus faz milagres no nosso país. E sabe por que o Brasil vai ser melhor? Porque eu escolho fazer da minha casa um lugar de justiça. Porque cada crente que está aqui escolhe fazer da sua casa um lugar de justiça e de equidade. E assim nós vamos invadindo o mundo com o bem. É esse o propósito da igreja. É esse o propósito da igreja. O reino inaugurado na nossa casa se estende para todo o estado, a posteriori país e mundo. É esse o propósito da igreja. Queridos, agora nós vamos à Escritura Sagrada. Acabamos de fazer leitura de um texto. Jesus sai de Caná e vai para a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que os judeus estavam em festa. Está dando para me ouvir, irmãos? Os irmãos aí atrás, está tranquilo? A Bíblia diz que os judeus estavam em festa. Essa festa era a festa do Pentecostes, a festa que antevia a festa da Páscoa. Jesus sobe, e ele sempre sobe a Jerusalém nos períodos de festa, porque os judeus que moravam num perímetro de 30 quilômetros de distância, eles eram obrigados a subir a Jerusalém para celebrarem 3 festas anuais: festa da Páscoa, festa do Tabernáculo e a festa do Pentecostes. Essa festa era a festa do Pentecostes. Os judeus reuniam-se no templo para celebrar a Deus, nas ruas para celebrar a Deus, e Jesus lá estava. E a Escritura diz que quando Jesus chega na cidade de Jerusalém, havia a beleza e a alegria da festa do Pentecoste. As pessoas estavam reunidas para celebrar o Pentecostes. Mas Jesus não vai para o lugar de reunião, Jesus não vai para o templo. A Escritura diz que Jesus vai para a porta das ovelhas. E havia na porta das ovelhas 5 pórticos, 5 colunas. E no centro havia um grande tanque, que a Escritura chama de tanque de Betesda. A expressão Betesda significa casa de misericórdia ou casa do oleiro. E havia um grande tanque. Quando você acessava a porta, Jerusalém tinha várias. Quando você acessava a porta das ovelhas, você se deparava com esses 5 pórticos que representavam os 5 livros da lei, o Pentateuco. E no centro disso havia um grande tanque. E esse tanque era um tanque que ele se estendia por vários metros. Inclusive era capaz de cobrir um ser humano. E ao redor desse tanque havia uma multidão de gente doente. Então a porta das ovelhas era uma porta evitada, porque o ser humano, ele tem dificuldade para lidar com o enfermo, com o doente. Eu vi agora ali o James e a Samara, também não tinha visto.
Sejam bem-vindos. Ele tinha dificuldade para lidar com enfermos, com doentes. E na porta das ovelhas havia o tanque de Betesda, e a Escritura diz que lá havia apinhado um grande número de cegos, coxos e paralíticos. E todo ser humano tem dificuldade para lidar com um doente. Imagine você estar numa repartição pública, de repente alguém chega com uma perna enfaixada e a faixa vermelha suja de sangue. Quando ele entra, ele incomoda você de longe. Você pode dizer assim: pois eu não, eu gosto de me sentar perto e ainda ficar sentindo o cheiro do sangue. Conversa, você tem dificuldade. E aí se a pessoa sentar perto, você fica: Jesus, o que é isso? Quem é enfermeiro sabe lidar melhor com isso, né? Mas nós que não temos prática de estar lidando com o sangue diariamente, a gente olha para o sangue assim, meio que espantado, com espanto, né? Jesus escolhe ir para Betesda. Mas Betesda, o tanque de Betesda era um lugar indesejável. O tanque de Betesda era um lugar onde as pessoas não se sentiam bem em estar. Imagine um lugar onde você tem uma reunião enorme de gente com muitas mazelas. Imagine um lugar onde você é recebido, independente de qual seja a sua mazela, e ninguém critica você, porque quem está lá também tem mazela. Imagine um lugar onde, independente de qual seja a sua falha, você entra e sai desse lugar e ninguém fala mal de você. Por que ninguém fala mal de você? Porque quem está lá também tem falha. O nome desse lugar é Betesda. O nome desse lugar deveria ser igreja. E aí Jesus vai para onde, irmãos? Jesus vai para a igreja. Jesus vai para Betesda, lugar onde tem gente com mazela. Mas Jesus não poderia escolher ir para Pentecoste? Não, irmãos. Por que Jesus não poderia escolher ir para Pentecoste? Porque no Pentecoste havia barulho de festa. Na Betesda havia gemido de dor. E aonde há gemido de dor, Jesus chega para transformar a dor em festa. Sabe de uma coisa? Hoje nós vamos tentar responder: onde está a sua Betesda? Porque todos nós temos uma Betesda. Por isso que Jesus se aproximou de nós. Graças a Deus por isso. E é interessante que Jesus se aproxima, e quando a Escritura diz que Jesus viu uma multidão, mas ele foi diretamente a um paralítico, e a Bíblia diz: sabendo Jesus, ele viu o paralítico, e sabendo que ele estava naquela situação há muito tempo, ele então aborda o paralítico, e ele diz assim: queres ficar são? Tem gente que olha para esse texto e diz que Jesus estava ironizando. Jesus estava brincando. Jesus não está ironizando nem brincando. Jesus está falando sobre uma mazela de Betesda, que alguns de nós temos. Uma mazela chamada comodismo. Diga comigo: comodismo. Jesus chega para aquele homem e diz assim: tu quer ficar são? Você sabe por que Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado, irmãos? Mas Jesus é óbvio. Ele está há 38 anos inerte, sem mover-se. E aí o Senhor chega e pergunta o óbvio? Não, não é óbvio. Jesus precisa perguntar àquele homem se ele quer ser sarado. Porque por 38 anos ele vive uma vida de total dependência dos outros. Por 38 anos ele adaptou a sua vida aos benefícios de ser paralítico, porque existem sim alguns benefícios. Porque há 38 anos ele se acostumou a essa vida de paralisia. E muitas vezes, entre perder um benefício e encarar a vida e se levantar, eu prefiro permanecer inerte e parado e manter o benefício.
Pastor de vez em quando se encontra com essa situação. E são situações éticas seríssimas. Pastor, tem um benefíciozinho do governo que eu estou ganhando. Se eu casar e ajustar minha vida, eu perco. O que eu faço? Aí eu digo: você pode continuar paralítico. A pergunta é: você quer sessão? Não, eu prefiro a vida da maca, porque eu estou acostumado com 38 anos de mazela. E vamos tocando, vamos tocando. Irmão, Jesus conhece o nosso coração. Pastor, eu gostava mais dessa igreja quando a gente não tinha esse trabalho. É trabalho demais. O jovem tem que trabalhar quase todo dia, e criança tem que trabalhar, e as senhoras, e agora inventaram ainda o evento da terceira idade. Pastor, vamos diminuir a velocidade. A pergunta que você tem que fazer é: por quê? Porque há um vento de Deus nesse lugar, e Deus está dizendo: levanta, deixa esse comodismo para lá e anda, porque eu quero ser instrumento na tua vida, e instrumentar a tua vida para tu seres instrumento na vida de outros. Não, mas é porque a gente estava tão acostumado, mas Jesus rejeita o nosso comodismo. Pastor, eu estou há 20 anos nessa função e ninguém me tira. Por quê, irmão? Porque foi Jesus que me colocou. Eu não tenho dificuldade nenhuma, irmão, de você ficar 30 anos na função, contanto que 30 anos depois você continue amando aquilo que você faz e doando toda a energia que você tem para fazer melhor para a glória do nome de Jesus. Porque tem gente com 70 anos que tem mais força e vontade que alguns adolescentes de 15. Tem adolescente de 15 anos que você diz assim: tem que vir sábado de tarde. Jesus, não aguento não. Passei a semana todinha na luta. A luta dele foi ir para o cinema, 3 dias. É a batalha, né? E tem gente com 70 anos de idade que, se você marcar evento de madrugada, ele está aqui. É assim ou não é, irmão? Agora tem adolescente também com 15 anos de idade, faz mais do que um bocado de gente com 50. Glória a Jesus. O inverso também é verdade. Amém, irmãos? De sorte que o que a gente precisa pensar? E aí eu me lembro de uma história. Os irmãos já devem ter ouvido essa história. Eu não sei se eu já contei, mas não lembro de ter contado. Uma história do monge que vinha com seu discípulo, né? Ele vinha com seu discípulo, e aí de repente ele queria ensinar algo importante para o seu discípulo, e ele chegou num casebre muito pobre, muito necessitado. E quando ele chegou naquele casebre, havia muita pobreza. O homem tinha 3 filhos para criar, uma esposa, e o casebre estava caindo aos pedaços. Era uma casinha muito pobre, muito carente. E aí ele chegou e disse: bem, nós somos monges e a gente vive caminhando, nós somos caminhantes, e a gente queria saber se nós poderíamos pernoitar aqui. Aí o homem disse: olha, comida eu não tenho nem para mim. Não, a gente não quer comer não, a gente só quer conversar com o senhor. E enquanto conversava com ele, disseram assim: como é que você se sustenta? A minha sorte é aquela vaquinha. Aí apontou assim para o quintal: é daquela vaquinha que eu tiro o sustento para minha casa. Todo dia eu vou lá, aí ela me dá 2 litrinhos de leite, 3. Aí eu pego esse litinho de leite, parte eu consumo aqui com os meus filhos, a outra parte eu vendo. E aí com isso que eu vendo, eu compro ali alguma coisa, e a gente vai sobrevivendo e sobrevivendo. Ele disse: é mesmo, é. Quando foi passar a noite, quando foi por volta de 5 horas da manhã, o mestre olhou para o discípulo e disse assim: vamos acordar mais cedo que todo mundo. Mestre, a gente já vai embora, vai, porque a gente tem uma coisa para fazer. Aí eles acordaram mais cedo. Aí o mestre chamou o discípulo, foi lá no quintal, pegou a vaca e empurrou a vaca no despenhadeiro. A vaca caiu lá embaixo e morreu. Aí o discípulo disse: mestre, é muita maldade. Essa vaquinha era o único sustento dessa família. Essa família agora vai passar fome. Aí ele disse: você precisa aprender algumas coisas na vida, meu filho. E aí continuou, foi embora. 4 anos depois eles vinham, quando ia passando no terreno, uma casa bonita, mobiliada. Aí ele disse: olha, aquele homem deve ter vendido a casa, vendido o terreno. Tem uma família rica agora aí. E aí quando eles entraram na casa, essa é uma história muito contada em alguns cursos de administração, né? Quando eles entraram na casa, lá estava a casa muito bonita, muito bem ornada, os 3 filhos muito bonitos, muito bem vestidos, e o mesmo homem. Quando o discípulo viu aquilo, ele disse: é você, o homem da vaca? Aí ele disse: é eu mesmo.
o homem que tirava o sustento da vaca. E por que você prosperou tanto em tão pouco tempo? Ele disse: rapaz, no dia que vocês vieram aqui não aconteceu um acidente? Minha vaquinha morreu. Aí, como eu vi que eu não tinha mais a vaquinha, eu comecei a plantar. Aí, quando eu comecei a plantar, eu comecei a ter coragem para me desafiar e plantar mais. E aí fui plantando e plantando, e cultivando, e Deus foi abençoando. E agora eu estou prosperando, porque eu não dependo mais da vaquinha. Irmão, tem gente que está aqui porque precisa ouvir isso. Mate a vaquinha em nome de Jesus. Deixe de ser acomodado. É essa vaquinha que está fazendo você parar. Tem gente, irmãos, que usa a idade como vaquinha. Eu já tenho 60 anos, eu não posso estudar mais não. Você não morreu ainda não. Deixe de ser envenenado. Volte para estudar em nome de Jesus. Por que você não pode estudar? Mate a vaquinha em nome de Jesus. Não, irmãos, é porque eu passei a vida todinha aprisionado. Agora eu tenho que pedir a Deus para mim viver a liberdade. Não, irmão, você vive a liberdade com responsabilidade. Volte para o mercado de trabalho. Acredite em você mesmo. Confie no Senhor. Estude, se esmere. Não, pastor, meu negócio é ser pedreiro. Pois não seja um pedreiro qualquer. Seja o melhor mestre de obra da sua rua. Meu negócio é ser cobrador. Pois cobre com graça e seja uma bênção no trabalho que você faz. Meu negócio é ser motorista, pois seja para a glória de Deus. Deus nos chamou para sermos o melhor naquilo que a gente faz. Pastor, e a gente tem que ser melhor para sair dizendo? Não, a gente tem que ser melhor porque Deus merece o nosso melhor. Quer comais, quer bebais, quer façais alguma coisa, façam isso para a glória do nome do Jesus que chamou vocês. Tu quer ser curado? Eu estou achando tão bom ficar deitadinho nessa maca. De vez em quando uma pessoa vem e coloca uma moedinha. É uma beleza. A moedinha vai me sustentando. Só que eu vou permanecendo nessa situação. E 38 anos depois, eu continuo numa situação deplorável. Pastor, eu não estou vendo movimento na minha vida. Deus quer fazer movimento na sua vida. Agora Deus está perguntando nesta noite: você quer isso? Você quer isso? Ah, Senhor, eu quero. Eu vou ficar aqui deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Aí Jesus diz: então você não quer. Senhor, eu vou me levantar e vou começar a fazer algo diferente. Você não pode esperar ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Já dizia Einstein: faça diferente, faça mais, caminhe uma milha mais, doe-se mais, e o Espírito de Deus vai te ajudar, e você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Primeiro problema de Betesda é esse problema de você estar adaptado com a situação. Segundo drama de Betesda é a vitimização. É quando Jesus diz assim: tu queres sessão? Ele nem diz sim, nem diz não. Ele diz o seguinte: eu não tenho ninguém. Quantas vezes eu não já ouvi isso? Pastor, eu não tenho ninguém, pastor. Eu sou sozinha. Tenho um marido, mas vivo só. Ele não olha para mim. Tenho um filho, mas ninguém liga. Tenho esposa, mas ela não se importa. Tenho filha, mas ela não se importa. Eu não tenho ninguém. Discurso de vitimização. Eu não tenho ninguém que, quando o anjo move as águas, me coloque na água. Antes, outra pessoa entra na água no meu lugar e eu perco a bênção. No Brasil, graças a Deus, essas águas já estão mais tranquilas. Mas no Brasil tinha uns movimentos de oração, e aí tinha uns anjos que participavam desses movimentos. Teve um período no Brasil que os anjos, eles tinham mais proeminência que Jesus nos cultos. Há uns 15 anos atrás tinha um anjo do renovo. Você já ouviu esse negócio? E aí tem uns corinhos do anjo do renovo. É um anjo do renovo. Aí tinha um anjo da bandeja. E tinha um anjo do movimento. Vocês já viram isso?
Pastor é do mistério. Participava de oração e de vigília, e tinha um anjo do movimento. O anjo do movimento é esse aqui, irmão. Era o anjo que descia e movimentava as águas. Só que isso aqui é mito. Era um mito judaico. Mentira. O povo estava lá esperando o anjo descer, esperando o anjo descer, porque o anjo descia, movimentava as águas. A primeira, gente, era mito judaico, herança dos caldeus, que acreditavam em angelologia. Pastor, e não existe anjo? Não existe. Mas esse anjo é muito mau, né? Só cura gente com dor de cabeça. Porque, meu irmão, se você tem cego, coxo e paralítico, e o primeiro que entra na água é curado, quem é que primeiro entra na água? É um cego que não está vendo nada? É um coxo que anda desajeitado? Ou é um paralítico que não pode andar? É quem está com dor de cabeça. Aí quem está com dor de cabeça, tibungo, aí ele, depois que mergulha, ele sai com uma sensação que está melhor e diz: eu recebi a bênção. Ou anjo malvado, irmão. Esse anjo é pior do que o anjo da morte, que deixa todos os outros em angústia. Isso não tem apoio bíblico, irmãos. Pastor, mas é a Bíblia que diz. Eu sei, mas a Bíblia está falando exatamente isso. Jesus está usando esse texto exatamente para nos ensinar onde o seu povo chegou. O povo de Israel, que viu a sarça ardendo em Moisés, que viu o monte fumegando. O povo de Israel, irmãos, que viu o anjo da morte matando os primogênitos do Egito, as 10 pragas com mão poderosa de Deus, que se alimentou por 40 anos no maná e cordonizes, que teve a sombra de Deus durante o dia, que foi guardado no frio da noite por uma coluna de fogo. Esse povo está esperando o movimento de anjo. Jesus foi àquele lugar exatamente para dizer para a igreja Expedicionários nessa noite: não confie apenas nos milagres de Deus, porque confiar apenas nos milagres de Deus pode fazer com que você se torne um místico à beira de um poço, esperando um movimento estranho. Confie no caráter de Deus, confie na verdade de Deus, confie na Escritura Sagrada. Aquele que diz que estará contigo todos os dias, Ele não vai te abandonar neste dia. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus, eu li um teólogo fazendo a seguinte interpretação desse texto: dentre os muitos doentes, Jesus escolheu um. Significa dizer que Deus escolhe uns e outros não. Olha a loucura. A gente lê esse texto e não percebe. Esse homem aqui é pior do que Judas Iscariotes. No final do sermão você vai perceber. Jesus não está escolhendo esse homem para salvação, não. Jesus está nos ensinando nesta noite que a nossa relação com Ele não pode ser uma relação de poder. Tem que ser uma relação de amor, de dependência. Porque se a minha relação for uma relação de poder, no dia que eu não perceber o seu poder, eu me desvio. Mas se a minha relação for uma relação de amor, eu não preciso que Ele faça nada, eu o amo. Eu não preciso que Ele diga nada, eu amo, e eu vou viver para a glória dEle, e eu vou me relacionar com Ele, e Ele será meu, e eu serei dEle. Bendito seja o nome de Jesus. Misticismo religioso no coração dos judeus, que tanto viram e ouviram de Deus. Esse é o pecado mais dramático de Betesda. Problema de Betesda, irmãos, não é coxo, cego e paralítico. Problema de Betesda é idolatria. E saibam os irmãos, esse pecado aqui, aliás, essa doença aqui é uma enfermidade que veio sobre este homem por causa de pecado.
Pastor, quem ensina isso é a Igreja Universal. Irmãos, existem enfermidades que vêm até nós por questões genéticas, herança genética. Existem enfermidades que vêm até nós por descuido. Existem enfermidades que vêm até nós por pecado. São doenças hamartiológicas, de hamartia, termo grego que significa pecar. Errar o alvo. Pastor, como é que o senhor sabe que essa doença de 38 anos era por causa de pecado? Porque Jesus diz. Jesus olha para ele e diz assim: foi curado? Fui. Pois vai, não peques mais, para que não te suceda coisa. O que é que Jesus está dizendo? Você estava doente há 38 anos por causa de pecado. Agora, se tu voltar à tua prática pecaminosa de novo, vai te suceder coisa pior. Foi só ele deixar Jesus, ele já pecou. Pensa no atribulado. A gente chega lá. Vamos continuar conversando. Betesda é lugar de comodismo, é lugar de vitimização, é lugar de ignorância religiosa, mas Betesda também é lugar de misericórdia. Eu não sei se você chegou nesta noite aqui afetado pelo comodismo, pela vitimização, ou por uma leitura incoerente do Evangelho, esperando que anjo movimente água. Irmãos, nós temos crentes que se alimentam toda quinta-feira aqui e ainda sobe monte para Jesus mandar o marido, para Jesus mandar a esposa. Meu irmão, a gente tem que maturar. E quando é que Jesus manda o marido e Jesus manda a esposa? Jesus manda o marido e Jesus manda a esposa quando a gente se cuida. A gente às vezes não dá nem um trato no chassi e quer casar. Tem que dar um tratozinho no chassi também, irmão. Tem que ajudar Jesus, né? Jesus me ajude, Jesus me ajude também. Assanhada desse jeito fica difícil. Você também está querendo que eu faça um milagre demais. Então a gente tem que dar um jeitinho também, ajudar um pouquinho. Pastor, o senhor não acredita que a partir da... Gente, eu acredito. O que eu não acredito é que tem que ser no monte. Por que não pode ser aqui na igreja? Por que não pode ser no círculo de oração? Você pode olhar que essas pessoas que gostam dessas orações em monte não vêm para o círculo de oração. Vem não, irmão. Círculo de oração, eu cheguei aqui, estava faltando 15 minutos para terminar. Eu dobrei o meu joelho ali, uma oração tão poderosa, irmãos, que o meu coração foi aquecido e eu saí daqui renovado, em 15 minutos. Eu imagino as irmãs que passaram 2 horas orando aqui. Pense numa visita de Deus, segunda-feira à noite aqui. Vem em nome de Jesus. Diz aí para o irmão que está ao teu lado, diz assim: é segunda noite. Diz aí para ele. Só para lembrar. Glória a Jesus, é segunda noite. É bênção, irmão. Círculo de oração. Pastor, o senhor não acredita que Deus fala no monte? Irmãos, eu acredito que Deus fala em qualquer lugar. Mas não existe um movimento especial, não existe um anjo dirigido, não existe um profeta específico. O que existe é a voz doce, meiga e suave de Jesus por meio da sua palavra. Betesda é também lugar de misericórdia. Jesus olha para aquele homem e Jesus dá 3 ordenanças. Primeiro, Jesus diz: levanta-te. Jesus está dizendo para aquele homem, olha que Jesus é diferente de Pedro. Pedro orou por Dorcas e a Bíblia diz que ele estendeu a mão e Dorcas se levantou. Paulo orou pelo Eutico que caiu morto e a Bíblia diz que ele abraçou o Eutico e levantou. Pedro orou pelo coxo na Porta Formosa e a Bíblia diz que ele estendeu a mão e levantou o coxo. Jesus olhou para o paralítico e disse: levanta-te. O que é que Jesus está dizendo? Você tem que aprender a não depender de outro.
Você tem que aprender a se esforçar, meu camarada. Você tem que deixar desse negócio de dizer: eu nasci assim, vou viver assim, complexo de Gabriela, né? Você tem que levantar-se nessa noite. Pastor, eu queria ver um movimento no meu trabalho. Levanta-te nessa noite. Pastor, eu queria que alguém me desse a mão. Não tem ninguém para te dar a mão. Deus já te deu a mão. Levanta-te nessa noite e acredita no teu Deus, porque o teu Deus é Senhor de todas as coisas. Pastor, eu queria ver meu casamento alterado. Levanta-te nessa noite, em nome de Jesus. A gente fica esperando o movimento do outro, enquanto Deus está esperando o nosso movimento. Por isso Ele não estende a mão. Ele diz: aprenda a tomar decisões responsáveis. Você já ouviu a frase: seja você a mudança que você quer no mundo? Pronto. Seja você a mudança que você quer no seu casamento. Seja você a mudança que você quer no seu ministério. Seja você a mudança que você quer no seu trabalho. Seja você a mudança que você quer na sua casa. Seja você a mudança que você quer nos seus sonhos. Seja você. Levante-se. É esse o propósito de Deus. Segundo, toma o teu leito. Isso é extraordinário. Porque aquela maca era a maca que transportava ele. Aí Jesus diz assim: agora não é mais a maca que vai transportar você. Você não vai ser mais conduzido pela maca. Eu vou te dar autoridade para você levar aquilo que está te conduzindo. Tem gente que está na igreja há 20 anos e continua sendo conduzido pelo mesmo pecado. Não consegue se libertar. Mas aí Jesus reserva uma noite como essa para trazer uma palavra profética ao teu coração e dizer: hoje você vai pegar a maca. Isso que está te carregando é você quem vai assumir protagonismo. O Senhor vai te dar autoridade nesta noite, e você vai carregar isso que está te carregando, e a vitória e a bênção de Deus será sobre a tua casa. Glória a Jesus. Toma o teu leito, assuma o protagonismo, seja capaz de ser a mudança. Bendito seja Deus. Não espere mais que a maca te conduza. Conduza a própria maca. Ah, pastor, mas é porque eu estou vivendo essa vida miserável, porque eu tenho muito medo, pastor. Eu dependo do meu emprego, e aí eu trabalho durante 15 horas por dia. O trabalho se transforma numa maca, irmãos. Você vive em prol do emprego, para conseguir coisas, e aí você vai conseguindo um amontoado de coisas: uma casa melhor, um quarto climatizado, um banheiro com ducha quente, e aí você vai conquistando um carro mais ligeiro, e aí você vai conquistando, e os filhos vão se distanciando, e o esposo vai azedando, e a vida vai saindo pelos dedos. E quando a gente menos pensa, nós estamos muito bem empregados, obrigado, mas nós não temos um lar. Temos uma casa fortificada, mas perdemos a compreensão do lar. Lembro-me de uma entrevista que eu vi de uma mulher, quando perguntaram para ela divorciada há quase 30 anos, quando perguntaram para ela qual era a grande alegria do coração dela, porque ela era cantora internacional, reconhecida nos 4 cantos do mundo, e ela disse: olha, eu trocaria toda a minha fama pelo barulho do sapato do meu marido, fechando a porta do carro e caminhando às 5 horas da tarde para entrar na minha humilde casa quando ninguém me conhecia. A fama me deu poder, me deu notoriedade, mas me tirou essa bênção. Você sabe qual é a maior bênção que você tem? Pastor, eu moro em 2 cubículozinhos. Você sente cheiro de café de manhã, meu irmão? Se você sente cheiro de café, glória a Jesus. Isso é uma bênção grande. Você tem que adorar a Deus pelo cheiro do café. E tem uma coisa: se você pode se aproximar da esposa e dar um cheiro no cangote dela enquanto ela faz o café, aí é que o café é bom. Aí é que a bênção é grande. A questão é que a gente quer muita coisa, mas a gente só precisa de uma. Portanto, nessa noite,
Deixa para lá esse leito que está te conduzindo e seja protagonista da vida do teu filho, da vida do teu casamento, porque Deus deseja te dar paz, Deus deseja te dar alegria, Deus deseja te encher de vida nessa noite. Aleluia. E aí ele diz assim: anda. Terceira expressão de Jesus: anda. É quando o milagre acontece. Mas Jesus está dizendo: primeiro levante-se. Primeiro você precisa deixar de confiar nos outros e esperar pelos outros e assumir domínio da sua própria história, em nome de Jesus. Segundo, toma o leito. Você precisa deixar de ser dependente de coisas e passar a depender do meio Espírito Santo. E aí, em terceiro lugar, ele diz: anda, porque Jesus está dizendo: não adianta nada você andar se você continua dependente de outros, se você continua dependente de coisas. Você tem que andar dependendo do Espírito de Deus, dependendo do amor do seu marido, do amor da sua esposa, do amor dos seus filhos. É essa dependência que nos faz firmes. E sabe como o texto conclui? O texto conclui nos ensinando que Betesda é lugar de vitimização, Betesda é lugar de misericórdia, mas Betesda também é lugar de ingratidão. Pastor, mas todo sermão termina com uma notícia boa? Não. Todo sermão tem que terminar com um ensino, assim como ele começou com o ensino. E esse texto nos traz uma profunda lição. Nós precisamos observar o que esse texto está nos dizendo. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele paralítico e disse assim: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que Jesus saiu por entre a multidão. O paralítico não viu nem quem era Jesus e saiu andando. Quando ele tomou a maca na mão, a cama na mão, os judeus se aproximaram dele, fariseus, religiosos, e disseram assim: é sábado, você não pode carregar um alfinete. Que fazes tu carregando essa maca, visto que é sábado? Ao invés de celebrar 38 anos de prisão e agora um homem livre. Gente, o religioso é um atribulado, porque o religioso está preocupado com dogma, com a norma. O religioso deixa de ver a beleza para ver a norma. Eu tive numa conversa franca essa semana em uma das nossas comunidades, e uma jovem senhora se aproximou de mim depois que a gente conversou. Ela disse: pastor, eu estava para sair da comunidade, porque eu entrei na comunidade divorciada, e eu tenho sido tão massacrada, tão humilhada, que eu não estou encontrando espaço de paz. O Espírito de Deus me transformou, eu aceitei Jesus de verdade, mas pastor, eu só venho para cá para ser criticada. E eu olhei com muita dor para os olhos daquela mulher. Eu trouxe uma palavra para o coração daquela mulher. Tem muita gente fazendo o mesmo, irmãos, em muitas igrejas. Eu celebro a Deus porque eu não estou vendo mais esses sinais nessa comunidade. Isso alegra muito o meu coração. Mas alguém olhar para um paralítico de 38 anos e não celebrar o fato dele ser curado, mas observar o fato dele estar quebrando uma regra. Não importa se você foi curado, o que importa é que sua roupa ainda não é adequada. O que importa é que você está infringindo uma norma dogmática, que é não levar peso no sábado, criada pelos próprios fariseus. E aí ele olha para os fariseus, para os judeus religiosos e diz: eu não sei quem foi que me curou. Aí os judeus disseram assim: pois quando você descobrir, bate um fone aí para nós, conta, que a gente quer saber.
Camarada foi curado por Jesus. Olha o atribulado, é o primeiro Judas, é o protótipo de Judas. Acho que ele é pior do que Judas, hein? Depois de 38 anos na morte, Jesus traz vida, ele faz isso. Aí ele está no templo, na festa de Pentecostes, nunca tinha participado. Está no templo, na festa de Pentecostes, de repente ele esbarra com Jesus. Aí Jesus olha e diz assim: está curado, né? Aí Jesus diz: pois vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí ele: já sei quem foi. Versículo 15 que a gente leu, a Bíblia diz assim: e saindo ele, contou para os judeus que era Jesus que tinha curado. Você já pensou, irmão? Não é um Judas, não, um homem desse. Aí o autor leu e disse assim: Jesus escolheu e salvou um entre os outros. Salvou nada, irmão. Jesus curou, ele não foi salvo, não. Ele continuou ruim. 38 anos depois ainda continuou ruim. Você sabe o que é que João está dizendo, igreja de expedicionários? Milagre não converte ninguém. Você lembra que eu já estou falando sobre isso? Em todos os milagres eu estou falando sobre isso. Jesus está chamando atenção para a gente em João, no Evangelho de João, para dizer: milagre não muda a vida de ninguém. Milagre não muda o caráter de ninguém. O que muda o caráter das pessoas não é o anjo do movimento. O que muda o caráter das pessoas é a água que se movimenta como fonte dentro da nossa vida. Que essa água possa espargir do nosso interior e que rios de água viva saia do nosso interior. Pastor, eu li esse texto 20 vezes e não tinha visto um Judas. Está aqui, Judas Iscariotes. Primeiro, protótipo de Judas. O homem era atribulado. A Bíblia diz que no capítulo 6, os judeus então intentaram matar Jesus. Foi a partir do testemunho desse atribulado que os judeus começaram a tentar matar Jesus. Você já pensou, irmãos, numa situação dessa? E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para Betesda, porque Betesda é um lugar agradável. Mas tem gente doente. Pode ter, mas todo mundo é doente. E a gente tem que estar lá, porque embora todo mundo seja doente, todo mundo aceita o defeito um do outro. E Jesus, quando vem, ele vai para essa Betesda. Ele faz parte dessa Betesda. Ele entra nessa Betesda. E ele não está lá só para curar o paralítico. Ele está lá para ensinar todos que estão em Betesda. Você pode continuar com as suas dificuldades, mas a graça de Deus será sobre a tua vida. Você pode continuar com as suas ânsias e com todas as suas neuroses, mas o perdão de Deus é sobre a sua casa. Essa é a grande verdade da Escritura Sagrada. Portanto, queridos e amados irmãos, eu queria convidar o Fabrício. Ele vai cantar a Deus. Pode ser o Fabrício, o James, fiquem à vontade. Eles vão cantar ao Senhor, vão celebrar a Deus. E nós vamos ficar de pé, cantar juntos. Faltam 8 minutos para a conclusão desse culto. Quem foi abençoado nessa noite, diga amém. O milagre que transforma as nossas vidas é o nosso relacionamento com Deus.